E aí, galera, beleza? Estamos na parte 13 aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, e vemos então a luta de Paulo para combater a religião dentro da graça, dentro da igreja da graça, do amor, da lei do amor, da fé, da graça, da misericórdia, do perdão. E Paulo não conseguiu vencer. Paulo lutou contra os líderes de Jerusalém, eles deram ok, tudo bem, mas os judaizantes, eles não saíram do meio da igreja, né? Ah, mas hoje não tem judaizante no meio da igreja. Ah, tem. Quando você tenta trazer qualquer tipo de lei do Antigo Testamento para a vida hoje, ou qualquer tipo da primícia do ritual, que é externo para o interno, você traz o Antigo Testamento junto. E nós temos muita facilidade de fazer isso, porque as leis, elas não mudam o interior. O interior dói mudar. Então nós temos essa dificuldade. E nós entendemos muito pouco a graça. É motivo de muito estudo, porque a nossa visão de lei e graça, dessa diferença, no Brasil hoje evangélico, é muito pequeno, muito pequeno. No café a gente está tentando estudar graça. A gente tem muita dificuldade. Estava falando com a minha esposa ontem, falei, olha, eu nunca tive uma visão de lei e graça tão ampla como eu tenho hoje. E mesmo assim falta muito ainda, tem coisa que eu não compreendo ainda. Tem coisa que eu não consigo dividir ainda, separar, né? Mas a gente é muito, muito Antigo Testamento. Tava vendo um post agora, além de pastor, bispo, tudo, que tem os títulos, né? Tudo bem, é bíblico os títulos, mas teve um agora que eu vi, Levita Fulana. Poxa, gente, não dá, né? Jesus acabou com a tribo dos levitas, ela foi extinta, eles foram demitidos, nós já falamos aqui, né? O sacerdote, ele foi demitido. Agora, se você quiser ser sacerdote, você é sacerdote do amor e da fé. Você não é mais sacerdote para fazer sacrifício, né? Pois bem, nós vamos falar hoje da circuncisão. Circuncisão pela lei dos hebreus, pela lei de Moisés, no 8º dia, a criança que nascia hebreu, ela era circuncidada. E, pois bem, no 8º dia, criança de sexo masculino era circuncidado. O que é a circuncisão? A circuncisão é parecido com a operação de fimose hoje, no pênis da criança. Só que hoje tudo bem, hoje não dói, tem anestesia, tudo. E as leis do Antigo Testamento, principalmente para os hebreus, algumas eram de ordem de saúde sanitária, de higiene. Então, alguns alimentos que eles não podiam comer, algumas maneiras de viver que Deus colocou para eles era por higiene. A circuncisão, ela não tem só o teor de consagração e de separação, mas tem um teor de higiene também, né? Então, com 8 anos, era levada a criança numa pedra lá, pegava uma outra pedra afiada e cortava um pedaço da pele do pênis. Essa era uma marca de consagração. Deus deu essa marca de consagração para aquele povo, para os hebreus, e depois para as tribos, e depois para os judeus, né? E era uma marca que trazia duas lembranças para nós. Era uma marca de consagração. Então era uma marca de lei religiosa, de separação, mostrando que aquele povo era um povo separado. E era uma lei de marca externa. São duas características. Religiosa de separação, de fazer separação entre um povo e outro, e lei de marca externa, tá? Então, a lei de separação é usada no Antigo Testamento. A lei de separação de povos, Deus escolheu o judeu, Deus escolheu o hebreu e separou eles.
numa linhagem verdadeira e íntegra para chegar até Cristo. Deus fez a separação. Eles eram separados. Ah, então só havia salvação para o judeu? Não, não. Deus salvava os íntegros. Por exemplo, Noé não tinha nenhuma relação com o hebreu. Ainda não tinha o povo hebreu em Noé. Mas diz assim que Noé achou graça aos olhos de Deus. Então, e outros povos se faziam judeus também. Eram convertidos ao judaísmo ou ao povo hebreu. Quando Esther ali jejuou para um livramento, e Deus livrou, e diz assim a palavra que muitos se fizeram judeus naqueles dias. Então, mas essa separação de povos acabou no Novo Testamento. Acabou. Então, Deus fez assim com um povo. Então, quando a mulher samaritana pergunta aonde é o lugar certo de adorar, Jesus fala assim, olha, não é aqui em Samaria, no templo de Samaria, é em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus. Mas virão dias que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Quer dizer, a adoração vem de dentro agora. Ela não é em um local, ela não é externa mais. Mas naquele período era em Jerusalém. Tá? Então a salvação veio dos judeus, era um povo separado. Beleza. A lei de separação religiosa acaba no Novo Testamento. Ela acaba. Então, por exemplo, Pedro, quando tem uma visão em Atos, que desce um lençol do céu com animais impuros, mas Pedro fala assim, Deus fala assim para Pedro, olha, não torne impuro o que eu purifiquei. Pedro fala, eu não vou relar em animal impuro. Não. Deus falou para ele, mata e come. Não, é lei. É lei, eu sou separado, eu sou judeu. Deus fala, mata e come. Não, é lei. Aí Pedro começou a entender. Peraí, Deus está querendo dizer que os impuros agora ele está purificando? Sim, Pedro. Deus está purificando. Que mudança na mente de Pedro, hein? Pedro deve ter tido um choque mental do coração, assim, bem difícil, viu? Bem difícil de compreender. Toda separação religiosa hoje, de instituição, ou de crença, ou de religião, ela é exclusivista e anticristã. Ela é exclusivista e anticristã. Por quê? Porque não é você que separa o trigo do joio. Quem separa o trigo do joio é Deus. Você pode até entender de joio. Esse dia eu vi um post, o joio é assim, 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 o trigo é assim, assim, assim. E daí, não é você que separa? A gente não tem essa condição de separar hoje o que é trigo, o que é joio, como tinha no Antigo Testamento, esse é judeu, esse não é judeu. Hoje não, hoje nós não podemos fazer isso. Se o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra, você não sabe o que tem no coração da pessoa. Então, existem sim manifestações de pessoas que são explicitamente carnais, pecadoras, mas mesmo assim, a salvação o sacrifício de Cristo trouxe salvação para toda a terra. É o Evangelho de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, não ouse separar. Não ouse fazer essa separação entre você e o outro, entre a sua instituição e a outra, entre a sua religião e a outra. Nós não podemos fazer isso. Isso é anticristã. Isso é uma mentalidade anticristã. Então, por exemplo, se você faz a separação, você não é sal na terra. Porque o sal é diluído na terra. Ele é diluído. Então, quando você se separa como um santinho, e a sua religião como a santinha, você não está sendo sal na terra. Você está sendo vinagre na terra. Está sendo, não sei, veneno na terra. Ácido na terra, não sal. Você não está dando gosto na terra. As pessoas olham para você e falam, ele se sente o melhor, ele é separadinho, ele não faz o que a gente faz, e não vem achando que isso é bom. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. As pessoas não querem ser igual a você. Se eu fizer isso, elas não querem ser igual o Rodrigo e nem a ninguém do canal. Se a gente fizer isso, essa separação, é por causa disso que a gente luta para ter no nosso coração a misericórdia sempre. Senão a gente vai fazer essa separação sempre. Então eu sou da religião tal, X, eu sou da instituição Y, grande coisa.
grande coisa. Hoje, no Novo Testamento, grande coisa. Quanto mais você se separar, pior é. Pior é. Então tem aquela história daquela pessoa que foi para o deserto para se santificar. E ele fez etapas no coração dele para santificação. E ele passou ali anos e anos e foi vencendo as etapas, né? E chegou no momento que ele falou, eu consegui vencer todas as etapas, olha que bênção. Agora sim eu cheguei num patamar de santo. Ah, chegou num patamar de santo? Cheguei. Então você é melhor do que as outras pessoas. Eu sou, porque eu cheguei num patamar de santo. Ah, então veja bem, o bichinho que te picou é de Lúcifer, porque agora você é vaidoso, que agora você é exclusivista, você é melhor do que os outros. Então, sal na terra é amar, é se alegrar com o outro, independente de quem seja, é chorar junto, é suor com suor, não é separação, é envolvimento, é afetividade, é compromisso com relacionamento. Compromisso com relacionamento, independente do estereótipo da pessoa, de como ela é, de como ela se veste, de qual é a tribo dela, de qual é a cultura dela. Dane-se isso. Não faz sentido. Não faz sentido você se separar. A lei da circuncisão exclusivista, como nós estamos nesse primeiro título, lei religiosa de separação exclusivista, acabou. A lei agora, Paulo frisa isso aqui, é amor, inclusão, a inclusão dita a regra, o amor dita a regra. E a regra é onde você é luz, e você é luz dentro das trevas. Você não é luz só para você ou só para a sua instituição, você é luz dentro das trevas. E a segunda parte da circuncisão, primeiro é uma lei religiosa de separação e a segunda é uma lei de marca externa. Por que marca externa? Porque todo o período do Antigo Testamento ele é marcado por rituais e cerimônias. Por quê? Porque o Espírito Santo não havia sido derramado sobre toda a terra. Então no Antigo Testamento haviam dispensações do Espírito Santo sobre algumas pessoas, alguns grupos ou sobre alguma pessoa. Sempre teve. Mas não o Espírito Santo dentro das pessoas de forma permanente. Então haviam manifestações. Como não tinha o Espírito Santo dentro da pessoa de forma permanente, porque o sacrifício de Cristo ainda não havia sido feito, o Santo dos Santos ainda não havia explodido para toda a terra, o Espírito Santo não estava dentro de todas as pessoas, então a lei era necessária. A lei é necessária, os sacrifícios externos, lei externa de separação, a circuncisão. Então, o sacrifício externo, como a circuncisão, o sacrifício de animais, a guardadia, tudo isso externo era necessário como uma forma de santidade para você tentar cumprir algumas leis, para você tentar entender Deus, a moral e a ética de Deus. Mas não deu muito certo, nunca deu certo, né? Mas era uma forma do homem tentar pelo menos cumprir uma parte pelo menos. Mas a circuncisão externa ela acabou, toda a lei externa acabou. Então isso muda tudo. Isso muda a nossa forma cristã de vida, ou deveria mudar, né? Porque a marca agora, ela não é externa. Ela não é nenhum tipo de marca externa. Muito menos a circuncisão. Ela é uma marca no coração. Ela é uma circuncisão no coração. É uma separação no coração. Não é externa. É o Espírito Santo dentro de você. É ele operando na sua mente. A lei, qualquer tipo de lei, ela não opera na sua mente, no seu coração. Você faz para operar fora. Você não quer mexer no coração, porque você já fez para fora. Então é muito cômodo. E ele circuncidou o nosso coração. Então tudo que você fazia no externo, todo sacrifício, todo esforço para se santificar, todo ritual, as leis religiosas, guardar dia, não purifica mais dentro da gente. Todo esforço nosso, ele não purifica mais dentro da gente. Por quê? Porque o externo, alguém já sacrificou por você. Todo esforço externo já foi feito por alguém.
todo cumprimento de normas e leis e rituais já foi feito por alguém. Todo sacrifício no tabernáculo para se santificar de forma externa já foi feito por alguém. Então agora, com o Espírito Santo dentro de nós, a operação é interna para fora. Ela não é externa para dentro. Agora a lei, ela está dentro da gente, mas não é a lei de cumprimento de normas e regras, é a lei do amor dentro do nosso coração. Isso é muito diferente, é muito diferente. Porque o externo alguém já fez por você, Deus já fez. Por isso agora nós somos livres. Nós somos livres não só do pecado. Se o Espírito Santo habita em nós, nós não desejamos o pecado, nós desejamos outras coisas. Não apenas do pecado nós somos livres, mas da lei a gente é livre. Olha, a gente é livre da lei. Então, por exemplo, o peso na sua consciência por não ter se consagrado no dia que a igreja toda se consagrou, acabou seu peso na consciência. Tá certo, seria bom se você se consagrasse, mas não tem punição. Deus não vai deixar de falar com você. Deus não vai deixar de abrir porta de emprego para você se for assim. Deus não vai deixar de curar se for assim. Não, mas eu não participei da campanha. Azar que você não participou da campanha. Não tem punição. Mas seria bom se eu participasse? Seria. Mas e daí? Nada externo vai te... Nenhum esforço externo vai te salvar, vai mudar dentro de você. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você, a lei do amor habita em você. O amor, ele combate as normas. O amor bate de frente com os rituais. Não combina amor com ritual. Não combina amor com a lógica do Antigo Testamento. Não combina. Porque a lógica do Antigo Testamento envolve barganha também. Envolve você fazer por merecer, envolve meritocracia. O amor não combina com essas coisas. O amor é diferente disso tudo. A lógica do amor, a lei dentro de você é diferente da lógica da lei. É completamente diferente. Quer dizer que você não vive mais essa lógica de fazer por merecer, entendeu? De dar dízimo para receber mais. Esses dias eu ouvi, a dízimo é uma devolução. Não. Esquece. Não, dízimo é uma lei, porque se eu não der, eu vou perder emprego. Não. Dízimo é generosidade. Não precisa nem ninguém saber que você está dando. Sabe, para você vir igreja já que você tem que ter o seu nome lá na lista, senão você não consegue galgar, subir na pirâmide religiosa. Isso é um absurdo. Porque ninguém precisa saber para onde está indo seu dinheiro, suas ofertas, sua generosidade. Ninguém precisa saber e não é questão de dar porque é obrigação. É questão de amar. É completamente diferente. A lógica é diferente, a engrenagem é diferente. Então, não adianta você fazer por merecer. Já foi feito o sacrifício. Se você fizer e viver de lei para se santificar, para fazer por merecer, essa lógica do Antigo Testamento, que combate o amor, o que Paulo diz? Que você está sacrificando Cristo novamente. Então você está sacrificando Cristo todos os dias. E aí Paulo diz assim, então vocês caíram da graça. Vocês caíram da graça. E isso é muito sério, né, cara? Isso é muito sério. Porque a gente cai em umas armadilhas assim, né? A gente se pune por não ter feito os rituais externos, por não ter cumprido leis, normas, né? Não falo de libertinagem, mas de uma liberdade cristã que é muito diferente de uma cartilha de leis e normas, é muito diferente. Então, caiu da graça. Paulo faz questão de dizer isso, caiu da graça. E ele combate mesmo, dizendo assim que quem dera tirar do vosso meio esses da circuncisão, esses da lei externa. Ele é muito duro falando isso, né? Hoje a gente não teria ousadia de falar isso. Aliás, até teríamos. Se você vive na lei ou vive essa lógica de Antigo Testamento, saia disso. Saia disso.
porque você está caindo da graça. Eu caio da graça quando eu coloco o esforço próprio para alcançar a santidade, ou para fazer por merecer, ou para meu mérito, para o meu crescimento dentro da instituição. Eu caio da graça, porque o amor vai contra tudo isso. Amar vai contra ritual. Então, tá aí, circuncisão, lei de separação e lei externa. Circuncisão, lei de separação, acabou. Você não é mais exclusivo para nada. Você é igual a todo mundo. É chulé igual a todo mundo, é ralé igual a todo mundo, pecador igual a todo mundo. Esquece. Não, eu sou da instituição tal. Dane-se. Não tem nada a ver com isso mais. Lei de separação externa, tudo que você faz fora para dentro. Não é essa lógica mais, é dentro para fora. Então a circuncisão é no coração. Tudo que você faz fora não vai mudar nada dentro de você. Pode até mudar dependendo da sua ignorância e de você ser íntegro no que você está fazendo, de forma assim, sincera. E pode mudar. Só que na maioria das vezes, tudo que você faz externo não muda o interno, porque é muito cômodo, entendeu? É muito cômodo você deixar de estudar e dar dízimo para você ganhar mais dinheiro. É cômodo você ir no culto e fazer toda a sequência de ritual em vez de perdoar alguém. É cômodo. É cômodo você dar por obrigação em vez de dar por amor. É cômodo. Então, é uma lei externa. E lei externa não serve mais no Novo Testamento. Nem o seu exclusivismo, nem a sua lei externa. Acabou. Paulo combatia isso, amém? Vamos encerrar por aqui. Parte 13, circuncisão.